um pouquinho aqui sobre o impacto da interrupção do tratamento em artrite reumatoide. Meu nome é Alisson Pugliese, eu sou médico reumatologista, trabalho na Unicamp e também sou membro aí da Sociedade Paulista de Reumatologia. Tá? Para essa apresentação, especificamente, eu vou focar na artrite reumatoide, tá? Uma vez que questões sobre essa de outras doenças reumatológicas, elas têm algumas peculiaridades, tá? E não necessariamente são iguais entre todas elas, tá bom? Evidentemente que qualquer dúvida a gente pode aí debater no momento das perguntas sem nenhum problema, tá? E o lembrete de que isso é uma exposição geral, cada um dos pacientes tem peculiaridades de cada caso, tá? E que a gente aqui vai tentar trazer um norte do que é habitual, do que é a prática clínica. Para isso, eu vou compartilhar para vocês um exemplo de um caso clínico, tá? Evidentemente não é nenhum caso clínico específico, mas um exemplo muito comum na nossa prática do dia a dia e que certamente vocês também já viveram ou já ouviram alguém que passaram por uma experiência parecida, tá? Então, o paciente ele trata de artrite reumatoide há 4 anos, ele comparece à consulta aí após 1 ano sem segmento, devido ao receio que teve por conta da pandemia, tá? Ele está em uso de 2 medicações, uma oral e uma injeção por tratamento. No entanto, há cerca de 3 meses ele está sem tomá-las, tá bom? Inicialmente foi devido ao não uso da medicação no SUS, tá? Onde ele fazia o acesso, a medicação deixou de ser liberada, ele parou de fazer o uso. No entanto, o que aconteceu? Primeiramente, ele não conseguiu pegar a medicação e estava lá o conflito com a disponibilidade. Mas depois, mesmo sem a medicação, ele percebeu que ele melhorou e ele mesmo por conta suspendeu, tá? Então, ele chega para a gente há 3 meses sem tomar, nesse contexto. Quando a gente pergunta para ele como ele está em relação à dor, a sua doença, ele fala de uma escala de 0 a 10, que talvez vocês já devem ter também se confrontado aí nas consultas. Ele fala que a doença está em 4, tá? Então, algo aí próximo ao moderado. Mas quando ele tem dor, ele faz uso do corticoide 2, 3 vezes por semana e fica bem desse jeito. Quando o médico foi avaliá-lo, ele tinha 2 articulações dolorosas, tá? E 2 articulações também inchadas, tá bom? E quando olhava-se os marcadores de provas inflamatórias que a gente usa na prática, o VHS, o PCR também apresentavam elevadas, tá? Então, esse é um cenário clínico que a gente vai trabalhar aí ao longo da apresentação e que eu gostaria de comentar com vocês. Então, serão 3 objetivos principais para o nosso debate. O primeiro deles é qual o motivo que a gente trata a artrite reumatoide, tá? Será que é apenas reduzir a dor? A outra pergunta é possível reduzir ou suspender o tratamento da artrite reumatoide? Tá? Isso também é um ponto aí de muito debate. E depois a gente comenta porque nem sempre é adesão ao tratamento, tá? E no meu entendimento, essas 3 questões estão linkadas e vão nos fornecer um olhar sobre esse problema de uma maneira interligada. Tá? Então, começando com a questão do qual o motivo do tratamento. A nossa paciente, por exemplo, qual foi a questão? Melhorou a dor, suspendeu o remédio. Tá? E aí a pergunta, será que o tratamento da artrite reumatoide é apenas para melhorar a dor? E aqui existe uma questão muito interessante, tá? Alvo, inclusive, de pesquisas científicas das mais diversas. Quando se pergunta para os pacientes o que se espera do tratamento da artrite reumatoide, tá? E a primeira coisa que é relatado é a dor, tá? A melhora da dor é o ponto alto de ordem de importância para o paciente, tá bom? E evidentemente que é algo absolutamente legítimo, uma vez que muitas vezes foi a dor que inclusive levou ao diagnóstico, tá? É a dor que é aquele incômodo principal. Mas quando a gente pergunta ao médico, tá? O que um médico espera do tratamento da artrite reumatoide? A primeira coisa que ele coloca é diminuição do inchaço nas articulações, tá? E, em segundo lugar, ele coloca um índice de atividade, tá? Que o doutor Ricardo já comentou com vocês, mas que a gente precisa também retomar aqui para essa explanação. Então, a princípio, isso pode parecer 2 coisas distintas. Existe uma interface entre elas, tá? Mas vejam como é interessante esse ponto.
Para o paciente, a questão da dor. A nossa paciente, por exemplo, diante da dor, ela resolveu que ela não suspendeu suas medicações, mas para o médico existe talvez uma outra percepção, né? Uma percepção do inchaço, que aí para ele é um olhar de que realmente a causa da dor é da artrite reumatoide. Então, existe essa questão também. Nem toda a dor, às vezes referidas, a gente consegue atribuir à artrite reumatoide. Dor é muito comum, então mesmo o paciente com artrite reumatoide tem outras causas de dor. E quando o médico olha um inchaço na articulação, ele fala, bem, essa dor realmente deve ser da artrite reumatoide, é mais fácil de atribuir à artrite reumatoide, mas ele também trabalha com índice de atividade, tá? E vocês viram a apresentação do Dr. Ricardo agora há pouco, que falava sobre isso, inclusive nos processos de aquisição do remédio pelos nossos protocolos, tá bom? Então, o que são esses índices de atividade? Para que serve o tratamento da artrite reumatoide? E por que a gente gosta tanto do índice de atividade a ponto de mantê-lo aí como uma das nossas prioridades no tratamento, tá? Como a gente pode trabalhar, tá? A ideia hoje, então, é o tratamento da artrite reumatoide, ele envolve um alvo terapêutico, tá? E a gente trouxe a questão do alvo terapêutico de outras áreas da medicina, e quando a gente traz elas é mais fácil de compreender. Para quem, por exemplo, tem hipertensão arterial, ele vai em sua consulta médica ou mesmo afere sua pressão, e ele sabe que existe uma pressão que é boa e uma pressão que é ruim, tá? Ele sabe que, por exemplo, uma pressão boa é menor que 13/8, ou menor que 12/8. Para o paciente que tem diabetes, ele sabe, por exemplo, que a glicemia ou a hemoglobina glicada, a partir de um valor ali, é bom, se tiver mais do que isso é ruim, tá? Mesma coisa para o colesterol. Existem alguns colesterol, você fala, meu colesterol tá bom, se ele estiver abaixo de tanto, tá? Isso eu vou saber, se eu vou poder dizer, olha, seu colesterol tá bom, seu colesterol tá ruim. Então, isso é facilmente entendido, um único exame a gente consegue avaliar isso, tá? E por que existe isso para essas condições? Porque a gente sabe que se você faz isso na pressão, no diabetes, no colesterol, no longo prazo, você tem menos chance de evoluir para um infarto, para um derrame, que são as coisas mais importantes, é o que a gente mais quer, tá? A gente não necessariamente quer que a sua pressão naquele momento abaixe, mas a gente quer que o efeito disso a longo prazo seja diminuído. E a gente aprendeu com os estudos que é assim que se faz para essas doenças, tá? Isso ficou uma coisa tão interessante que a gente perguntou assim, a gente precisa fazer isso na artrite reumatoide também, tá? A gente precisa ter um alvo terapêutico. Só que a artrite reumatoide tem um pequeno problema, tá? Um exame apenas, como os outros que eu comentei, não dá conta de resolver isso. Então, para isso, a gente envolveu o que a gente chama de índice de atividade. E o índice de atividade, como vocês podem ver na figura, ele vai além da dor, tá? Então, envolve, por exemplo, uma avaliação do médico que, sim, vai perguntar a dor do paciente, vai avaliar qual junta está dolorida, isso é extremamente importante, obviamente, mas também vai ver qual articulação está edemaciada, está inchada, às vezes é uma articulação que está ali, mas que o paciente nem dá muita bola, mas que é importante na avaliação. Vai perguntar como é que o paciente está, vai incorporar a sua própria percepção da doença e também vai ver as provas inflamatórias, tá? Várias são as maneiras de fazer esses índices de atividade, tá? Vocês vão ouvir falar em DAS28, em CDAI, em SDAI. São siglas aí que parecem complexas, mas de um cálculo que é relativamente simples. E todas elas têm o objetivo de fazer como é feito a questão do colesterol, do diabetes. Falar assim, olha, eu estou no alvo para minha doença ou estou fora do alvo? Como é que está isso, tá? Porque isso é importante, porque como a gente fala assim, vocês certamente já ouviram falar, tá? Quando eu coloco um paciente num índice desse, num alvo, num cálculo desse cálculo simples, eu consigo ter uma noção se ele está em remissão, que é o que a gente mais quer, sem dúvida nenhuma, se ele está em uma atividade baixa ou se ele está em situações de moderada ou alta atividade, tá? Isso é importante porque a gente tem alvo terapêutico. O reumato tem alvo terapêutico, tá? Assim como às vezes a gente quer que sua pressão esteja menor que 13/8, a gente quer que a sua doença esteja em remissão ou, se a remissão não for possível, a baixa atividade, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre quando uma e quando outra, mas isso a gente precisa ter muito claro para a gente trabalhar e saber assim, olha, bem, eu tenho uma doença que é a mesma pergunta que às vezes você faria, meu colesterol tá bom,
a gente se pergunta, minha artrite reumatoide está boa? Tá? Isso é uma avaliação que vai envolver o cálculo desse índice de atividade. Eu expliquei para vocês que a gente faz isso no diabetes, na pressão, no colesterol, porque isso tem impacto a longo prazo. Tá? A gente evita muitas coisas com isso, se eu controlo a sua pressão hoje, se eu diminuo o seu diabetes. E por que eu faço isso na artrite reumatoide? E por que a sociedade brasileira, a sociedade americana, a sociedade europeia, todos eles falam assim, trate o seu paciente com artrite reumatoide através de uma meta terapêutica, de um alvo terapêutico, a remissão ou a baixa atividade de doença. Por que existe tanto essa questão? Por que isso é tão recomendado? Tá? Porque isso tem impacto para além da dor. Tá? Claro que isso diminui a dor, isso vem junto. Mas se eu controlo o meu paciente com essa meta em mente, ele vai evoluir menos para a deformidade. O raio-x dele vai evoluir menos com alterações mais grosseiras. Ele vai ter uma melhor qualidade de vida. E junto com isso, ele vai também ter menos dor. Tá? E a dor está intrinsecamente relacionada a essa questão. E tem mais. A artrite reumatoide ela vai além da articulação. Ela envolve o risco cardiovascular, existe uma doença do pulmão associada à artrite reumatoide, o paciente pode ter doenças no olho ou outras coisas, tem um risco maior de osteoporose, tem também risco de infecções. E quando eu controlo por um alvo terapêutico, na remissão ou na baixa atividade, como eu falei para vocês, quando eu falo, olha, a doença está num alvo legal, tudo isso diminui, tá? Tudo isso diminui. Então, o olhar para a artrite reumatoide, ele vai muito além da dor e também muito além da articulação também, tá? Mas tudo isso a gente consegue trabalhar com índice de atividade, tá? E aí, um breve comentário aqui, que eu falei para vocês que às vezes pode ser remissão, às vezes pode ser baixa atividade, tá? A gente não gosta da moderada, né, da alta atividade, isso aí a gente vai trabalhar para que isso mude, mas isso é individualizado, tá? Cada paciente aí tem, de acordo com a sua idade, de acordo com a tolerância do medicação. Às vezes a paciente toma algum remédio que favorece muito a infecção e não consegue prosseguir. Talvez para esse eu vou ter um limiar menor, uma baixa atividade. O paciente, às vezes, já usa 10, 14 medicações. Colocar uma medicação a mais pode ser um problema. Então, no geral, existe uma avaliação de risco e benefício que é individual, tá? E que vai avaliar essa remissão, baixa atividade, sendo que, sem dúvida nenhuma, o nosso objetivo principal, sempre que possível, é a remissão terapêutica, tá? Então, quando a gente volta para o nosso caso clínico, veja que a paciente estava relativamente controlada com sua dor, tá? Isso não era um problema para ela. Ela usava ali o seu corticoide, então ela realmente tinha isso. Mas quando o médico examinava, ela tinha 2 articulações dolorosas, tinha edema, e seus exames mostravam provas inflamatórias, tá? Então, essa paciente não tinha um bom índice de atividade. Ela estava ali sob risco de deformidade, sob progressão da doença, tá? Então, claramente, a gente vê aqui um obstáculo à adesão dela. Se a pessoa não entende que existe um objetivo de tratamento, que além da dor, como é que ela vai prosseguir esse tratamento? Tá? Então, conhecer o objetivo do seu tratamento é fundamental para que exista uma boa adesão. E aqui a gente já fala de um primeiro objetivo a não adesão. Tá? A outra pergunta, então, visto que a gente falou um pouco sobre o objetivo do tratamento, que é muito além da redução da dor, será que é possível em algum momento reduzir ou suspender o tratamento da artrite reumatoide? Tá? Então, a pergunta para isso, ela é sim. Tá? É possível reduzir terapêutica ao longo do tempo, mas isso precisa ser feito de forma muito lenta, muito gradual, e em pacientes selecionados que, obviamente, já estão com o seu objetivo alcançado. Tá? Suspender remédio é muito difícil. Tá? E quando isso acontece, é depois de muita redução, tá bom? Então, é bom saber que é possível reduzir ou suspender, mas isso é bom saber também que isso tem uma coisa que é lenta e gradual, porque a doença é crônica, ou seja, não existe um tratamento que visa curar, por definitivo, a artrite reumatoide, que você vai ter alta e nunca mais vai ver seu reumatologista, mas existe um tratamento que te fornece aí uma qualidade de vida e uma vida normal, tá? A possibilidade de uma vida normal. Então, quando que eu posso comentar
com o meu paciente, quando você pode questionar o seu médico, se a gente já pode começar a reduzir um tratamento, tá? E a primeira pergunta tem que estar em objetivo terapêutico. E o objetivo terapêutico, como eu falei para vocês, não é apenas um valor do exame, como existem em outras doenças. Tem que haver uma concordância médico-paciente. Você tem que estar satisfeita e o seu médico tem que estar também satisfeito. A nossa paciente em debate, por exemplo, ela estava ali satisfeita do jeito dela, mas o médico certamente não estava muito bem ali com o que ele estava vendo naquilo. Então, sequer não havia o índice terapêutico aí na questão. E se resolver tirar, gente, precisa ser muito gradualmente e precisa seguir aí uma ordem que a gente vai ter que fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que a gente aprendeu é que se o paciente está bem e eu quero lá, eu preciso tirar o remédio dele, é que tirar remédio todo de uma vez, como essa paciente fez, tem um risco alto da doença voltar com tudo, tá? Inclusive, mesmo se eu voltar ao esquema terapêutico que ela usava antes, pode ser que eu falhe, tá bom? Então, toda a retirada, toda a suspensão, toda a redução de medicamentos, ela tem que ser muito bem detalhada e aos pouquinhos por conta disso. Senão você há um risco daquela situação que você está bem, voltar com tudo, tá? E existe aí uma ordem da retirada dessas medicações, que é uma ordem que ela não é feita à toa, tá? Evidentemente, não levem essa ordem rigorosamente, tá? Existem detalhes da prática clínica que certamente o seu médico vai poder explicar, caso ele decida fazer, tá? Mas de uma maneira geral, a gente tira primeiro os remédios, os anti-inflamatórios, os glicocorticoides como a cortisona, a prednisona, a prednisolona, porque são remédios que, primeiro, não tem tanto impacto na evolução a longo prazo da doença, e acredite ou não, a gente olha para os pacientes pensando ali no objetivo de uma vida de qualidade sem riscos, tá? E que tem efeitos colaterais, tá bom? Então, são medicações que a gente toma mais cuidado com eles. Com o passar, se a gente consegue ser bem sucedido nessa redução, a gente vai retirando aos pouquinhos algumas medicações biológicas e depois a gente tenta, eventualmente, até reduzir as medicações convencionais, como metotrexate, cloroquina, sulfasalazina, tá? Mas é importante entender que isso é um espectro de retirada gradual, que nem todos vão conseguir, e não é uma preocupação minha, por exemplo, um paciente não está melhor do que o outro, porque ele está com menos remédio do que o outro. Não é, tá? A minha preocupação é que o paciente fique bem. Remédio serve para isso, gente, não tem como, tá? Claro que seria melhor ficar sem remédio, eu também não gostaria, ninguém gosta de tomar os remédios, eu não gosto de tomar os meus remédios também, mas, tá? Eventualmente, é uma coisa a mais. Se eu estiver muito bem, obrigado, e puder ir reduzindo, excelente. Mas isso não é importante frisar isso, que isso não é uma marca de dizer que um está melhor do que o outro. O importante é estar em meta terapêutica, com uma medicação adequada, com o mínimo de efeitos colaterais, tá? E como eu falei para vocês, a gente tira primeiro os anti-inflamatórios, os corticoides, porque tem mais efeitos colaterais e menos impacto no tratamento da doença, tá? Isso também precisa ser retirado lentamente. Às vezes você precisou de uma dose mais alta de corticoide, não é legal tirar de uma vez, precisa ter retirada, e essa retirada varia caso a caso também, são peculiaridades do tratamento que nem nós, reumatologistas, conseguimos, às vezes, colocar numa aula para outros reumatologistas. Existe uma individualidade e percepção muito grande ali na nossa prática clínica que guia essas questões, tá? De uma maneira geral, se você conseguiu tirar o seu corticoide ou ficar com muito reduzido e você está usando aí o seu tratamento biológico ou o seu inibidor de JAK, tá? E você tá bem em objetivo terapêutico por mais de uma consulta, tá? Isso também é importante, uma única consulta não é o suficiente. Às vezes aquele paciente que eu preciso olhar 6 meses, 1 ano, está muito bem, eu começo a pensar em retirar muitas vezes esse daqui. Porque essas medicações são mais complexas, tá? Elas são mais caras. A Priscila acabou de comentar, às vezes elas faltam, tá? Então a gente até... O paciente que está bem, que a gente começa a reduzir o remédio, a gente até às vezes colabora para o fornecimento do outro que está precisando mais. Então, existe um ecossistema que se favorece quando possível, tá? Dessa retirada. A gente acaba economizando dinheiro para o fornecedor também, porque a gente está usando menos aí, está fazendo uma coisa. Então, existem vários benefícios
em fazer essa redução, tá? Mas, mais uma vez, isso tem que ser retirado nessa etapa também de maneira gradual, tá? E, por exemplo, a gente faz muito isso na prática, por exemplo, se você toma uma medicação subcutânea, né, pela barriga, que você toma ela a cada 14 dias, tá? Se você estiver indo muito bem, a gente pode espaçar, ao invés de 14 para 21 dias. Se você toma ela todo mês, você está tudo bem, a gente pode ser 1 mês e meio, 2 meses, tá? E relembrando que de uma vez, nem essa etapa dá para fazer, tá? Todas as etapas são graduais e cada uma delas também tem que obedecer um intervalo gradual, tá bom? Os DMARDs sintéticos convencionais, o metrotexate, cloroquina, sulfasalazina, têm uma importância tão grande no tratamento dessas doenças que, geralmente, quando a gente consegue tirar, eles são os últimos, tá? E é importante também que, às vezes, a gente vai fazendo isso, vai retirando as medicações concomitantemente. Tira um pouco dali, passa 6 meses, está muito bem, tira um pouquinho. Então, isso pode também acontecer, tá bom? Mas a ideia geral que eu queria passar nesse momento é que existe, para fazer isso, tem que ter um objetivo atingido e tem que ser feito isso de forma bem gradual, tá? E aí vocês podem perguntar, será que eu posso ficar sem remédio em algum momento, tá? Lembre-se que para ficar sem remédio eu teria que passar por uma etapa grande de retirada gradual. Isso pode acontecer, tá? Isso varia nos estudos. Tem estudos que mostram que 5% dos pacientes podem chegar nisso, outros 20%, depende de algumas coisas, tá? Isso é variável e existe talvez hoje um entendimento de quanto mais cedo eu diagnostico a doença, mais fácil talvez de conseguir isso em algum momento, tá bom? Então, reforçando a ideia do diagnóstico precoce da doença, também pode ter esse benefício. Mas a artrite é uma doença crônica, né? E mesmo se você ficar sem sua medicação, sempre vai ter um risco de recaída. E sempre vai ser possível aí, você sempre vai precisar ser acompanhado, tá? Então, se você for uma pessoa que chegou num ponto aí onde você está bem sem medicação, mesmo assim, precisa acompanhar. Faz parte do entendimento da doença, que a doença é crônica, tá? Que a doença, existe possibilidade de que a doença volte e que é importante para a adesão que você entenda isso também, mesmo se você conseguir ficar sem a medicação, tá? Mas reitero aqui que ficar sem remédio é uma coisa que não é o objetivo principal. O objetivo principal é atingir o alvo terapêutico para que a dor diminua e que os efeitos a longo prazo diminuam. E se com isso a gente conseguir aí diminuir medicação, espaçar, isso vai muito bem, tá? Então, com tudo isso que a gente comentou até aqui, tá? A gente consegue, mais uma vez, detalhar por que a nossa paciente porque ela rompeu aí com a adesão terapêutica, tá? Certamente, quando ela resolve suspender tudo, ela não sabia, tá? Que ao fazer isso, ela tinha uma chance grande da doença voltar com tudo. Tá? Se ela soubesse, talvez ela pensaria mais de uma vez. Então, aqui existe, sem dúvida, um não conhecimento por parte dela sobre essa questão, tá? Ela também não tinha a percepção da redução gradual que a gente tinha que fazer. Ela estava fazendo ao contrário. Ela estava usando o corticoide, tá? Que é a primeira coisa que a gente tira, e tirou a última coisa que a gente tira. Tá? Então, não estava acontecendo aqui também um entendimento, tá? Das etapas do tratamento, de qual tratamento serve e qual o objetivo de cada tratamento. Corticoide, anti-inflamatórios, têm efeitos ali momentâneos, numa certa etapa do tratamento, são importantes, mas que de forma alguma a gente pode mantê-los ao invés dos outros. Fazer isso que a paciente acabou fazendo não é o adequado. E certamente ela o fez porque ela não tinha o conhecimento disso. Seja porque ela não tinha uma rede de apoio, como vocês estão tendo aí com os grupos, tá? Seja porque talvez o seu médico não conseguiu explicar da maneira adequada, mas isso não foi feito, tá? E ela também, retomando aqui, não conhecia o objetivo do seu tratamento. Ela tinha uma doença em atividade. E a gente sabe que para começar a retirar gradualmente a medicação, a doença tem que estar controlada. Não tem sentido retirar a medicação de um paciente que está com a doença ativa. Pelo contrário, muitas vezes a gente tem que acrescentar tratamento e não reduzir tratamento, tá?
E depois de falar isso, a gente consegue entender com alguma clareza os motivos da não adesão ao tratamento e por que nem sempre ela acontece, tá? Por que alguém não adere a um tratamento? Tá? E já se pensou muito sobre isso, já se discutiu muito sobre isso, e a gente tem algumas coisas que são fáceis de entender, tá? Quanto mais remédio a pessoa toma, menos ela adere, tá bom? E aí existe até uma questão, por que às vezes é interessante num paciente adequado, que está tomando a sua medicação, que está no seu objetivo de tratamento, tentar fazer a redução, tá? Porque ao fazer a redução, eu ganho ali numa adesão, tá? Então, isso é muito importante também, esse entendimento. Quanto menos o paciente que não acredita na medicação, não vou nem entrar no mérito se ela vai funcionar ou não, mas ele vai tomar menos aquele remédio. Se ele for viajar e esquecer o remédio, ele não vai dar muita bola, afinal de contas, ele acha que aquilo não funciona muito, tá? Então, troquem realmente ideia com os seus médicos, tá? Na questão para que serve aquela medicação, para que serve o corticóide, para que serve isso, quais são os efeitos, entendam também através dessas atividades que a gente está fazendo hoje, tá? E claro, o paciente que não conhece o objetivo do seu tratamento também vai aderir menos à nossa paciente. Será que se ela entendesse tudo, se ela tivesse o conhecimento, né, que a gente está debatendo aqui, será que ela faria o que ela fez? Provavelmente não faria, tá? Se ela conhecesse os impactos que a doença pode ter, os impactos de tirar as medicações de uma vez, ela certamente, talvez, não faria isso, tá? E quanto mais a gente conhece a doença, mais a gente conhece os remédios, mais a gente adere ao tratamento, tá? Mas tem uma coisa importante também, a gente adere mais aos remédios quando a gente tem um sintoma que incomoda, tá? Por isso que muitas vezes a dor melhora, o paciente larga o remédio. Isso acontece não só com artrite reumatoide, isso acontece com qualquer doença aí que a gente trata. A questão do sintoma, ela é muito importante, e é óbvio que é, tá? Mas é por isso que é importante entender que o tratamento, muitas vezes, vai além daquele sintoma que a gente está percebendo. Por exemplo, pressão alta, diabetes, colesterol, muitas vezes o paciente nem sente nada, tá? E mesmo assim, ele precisa tratar, tá? Então, reforçando aqui o entendimento das coisas que a gente comentou agora há pouco, tá? E é claro que existem questões, por exemplo, relativas ao fornecimento da medicação. Às vezes falta medicação no SUS, tá? Existem entraves para a liberação do convênio. Existem dificuldades de acesso pessoal, por exemplo, é determinado remédio que a pessoa precisa comprar e ela naquele momento ela está sem dinheiro, tá? Existem questões até de armazenamento. Tem pessoas que às vezes não têm uma geladeira adequada para guardar as suas coisas. Então, existem questões que a gente consegue trabalhar muito bem com educação, tá? E eu acho que a gente reforça muito aqui. E existem esses entraves que são um pouquinho mais complicados, mas que existem também possibilidades de a gente trabalhar, tá? A gente acabou de passar por uma pandemia, tá? E a gente fez uma pesquisa recentemente, talvez muitos de vocês até tenham participado ou com vida, tá? E o que a gente observou nessa pandemia é que, por exemplo, uma porcentagem importante daqueles pacientes que suspenderam suas medicações fizeram isso por medo da pandemia, tá? E é verdade, a pandemia deixou todo mundo com medo do mais diverso, tá? E por que essas pessoas pararam com medo da pandemia, tá? Eu lembro que uma coisa que certamente quem não parou por conta própria, ao menos, tá? Aqueles que pararam por alguma orientação médica, existem as estratégias aí de conhecimento, tá? A Sociedade Brasileira de Reumatologia, a Sociedade Paulista de Reumatologia fez muita divulgação aí na questão da pandemia, sobre as questões de não parar a sua medicação, de discutir com o seu médico, de reforçar algumas coisas, tá? Então, sem dúvida nenhuma que uma estratégia de adesão são essas, tanto o acesso ao médico, mas também o acesso aí às entidades de apoio, porque elas nos ajudaram muito nessa questão, tá? Foram muitas as vezes que a Priscila, por exemplo, fez lives, foi explicado, houve o acesso, tá? Então, existe uma rede de apoio aí que precisa ser colocado e o grupo aí de vocês, a gente precisa divulgar isso mais para que a gente possa sempre crescer. Isso ajuda muito, tá?
Então, se a gente for refletir de novo por que a nossa paciente não tomava medicação, tá? De novo, ela não sabia que o tratamento ia além da dor. Ela teve aqui 1 ano sem seguimento por receio da pandemia, tá? Será que ela deveria ter ficado 1 ano sem seguimento? Será que se ela tivesse entrado em contato com uma rede de apoio, por exemplo, como a de vocês, isso teria acontecido? Tá? Por mais que a pandemia tenha sido algo realmente assustador, uma pessoa que toma algumas medicações precisava estar em contato com o médico naquele momento. Tá? Não foi ruim para essa pessoa ficar 1 ano sem tratar. Com certeza. Tá? Então, se ela tivesse algum tipo de apoio, o médico, talvez, não sei como era o acesso dela ao médico, mas a rede de apoio aqui ajuda muito, tá? Então, trabalhem, divulguem muito o trabalho de vocês, eu sempre divulgo, porque se ela tivesse no grupo de apoio, ela talvez não fizesse isso. Talvez ficaria aí uns 4, 5 meses, porque o começo foi bem difícil, mas depois ela procuraria aí o médico, seguindo, evidentemente, os protocolos e tudo, tá? Houve uma dificuldade externa, tá? Como a Priscila comentou antes da apresentação, infelizmente, comum acontecerem falhas do fornecimento das medicações dos mais diversos. E toda hora acontece uma mudança diferente. Tá? Como lidar com essa questão? Tá? Se você está indo lá e quebrando a cara na farmácia de alto custo, por exemplo, porque falta um remédio. Então, o mapeamento é muito importante. E muitas vezes existe talvez uma percepção de quando aquele remédio vai voltar, se ele vai voltar tão cedo ou não, tá? E às vezes vale a pena conversar com o médico, dependendo da situação, é possível trocar o medicamento. Às vezes sim, às vezes não, tá bom? Deixar bem claro aqui. Mas a gente teve, por exemplo, há pouco tempo a falta de um anti-TNF por mais ou menos 6 meses, e foi um período bem complicado, tá? Teve pessoas que simplesmente ficaram sem tomar um remédio. Teve outras que foram na consulta e que a gente fez uma adaptação, tá? A gente pesou na balança e viu que ficar sem a medicação não era aquela questão. Então, sempre que a medicação tiver em falta persistente, tá? Vale a pena uma conversa com o médico para ver se existe outra possibilidade. Ou se é para ficar assim mesmo. Teve gente também que estava bem e falou assim, não, vamos dar uma segurada, porque o remédio aí foi bom, vamos esperar, tá com uma previsão de que volte, tá? Então, ter alguma conversa pela rede de apoio com o médico é muito importante. E, tá? Conhecer de novo, aí ela não saber que podia tirar de uma vez, certamente também causou esse problema, tá? Então, para concluir a apresentação e depois para a gente houver perguntas para a gente puder conversar, tá? O motivo do tratamento da artrite reumatoide é muito além da dor. A dor é um bom parâmetro, talvez os estudos falam para o paciente é melhor, mas é além e vai muito, não é o único, tá? Os objetivos e benefícios do tratamento são vários, tá? Melhorar a qualidade de vida a longo prazo, diminuir o risco de doença cardiovascular, diminuir o risco de fratura, diminuir o risco de infecção, tá? E isso, muitas vezes, a dor não é um único reflexo disso. Então, a avaliação conjunta da sua satisfação com o médico que está avaliando para ver se você está aí no alvo terapêutico é muito importante. Isso varia de caso a caso, como eu comentei com vocês. É possível reduzir ou suspender o tratamento? Reduzir é uma possibilidade sempre, tá? Mas para isso tem que estar com o objetivo alcançado, tem que ser bem discutido, e se for a opção por fazer isso tem que ser bem devagar, tá bom? Então, nunca reduzam o tratamento de uma vez, como a paciente fez, muito menos por conta própria, porque existem etapas a serem seguidas, tá? E lembre-se que a doença é uma doença crônica, onde o mais importante é estar com a doença controlada, e se para isso for necessário algumas medicações, ótimo, tá? É para isso que ela serve e que o segmento sempre deve existir, tá? Em momentos de pandemia ou não, em momentos de adversidades, e a gente vive toda hora as mais diversas adversidades, o segmento deve sempre existir, o apoio, a rede de apoio do médico, das instituições, dos grupos de apoio também é fundamental, tá? E quando a gente olha para o que os objetivos, para as coisas, e quando a gente entende que isso nem sempre está claro
É fácil entender porque as pessoas não aderem ao tratamento, tá? E a maioria não adere porque tem desconhecimento. Desconhece as características da doença, a sua cronicidade, que ela vai muito além da articulação. Desconhece os objetivos do tratamento, que vão além da dor, tá? E desconhecem que existe uma rede de apoio que está presente na diversidade, tá? Nem sempre a gente vai conseguir ir lá no SUS e pegar o remédio e colocar. Mas existe aí o grupo de apoio que sabe que são vários os lugares que estão acontecendo, mas que em alguns lugares já está voltando a medicação, então talvez que ela vá voltar. Tem o médico, tem a equipe da enfermagem que sabe, olha, vai voltar a tal tempo. Sabem também que talvez vai demorar para voltar e sua doença está muito séria, talvez seja o momento de trocar, tá? Então, as adversidades são muitas. E a gente acabou de passar por uma pandemia, sabe Deus o que vai acontecer amanhã, tá? Então, é importante entender e, para aderir ao tratamento, conhecimento de sua doença, dos objetivos dela, e que há uma rede de apoio para vocês. Quem está ouvindo hoje aqui, a gente, está diante dessa iniciativa, tá? Eu queria agradecer muito o convite para hoje e fico à disposição aí para perguntas e para a gente conversar mais. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Alisson. Foi uma explicação brilhante sobre as diferentes possibilidades de interrupção do tratamento, mas, sobretudo, um alerta, né, da importância que tem o paciente ser aderente ao tratamento, né? A gente pode ter diversos desafios para cumprir essa aderência. Eu acho que a indisponibilidade do medicamento, principalmente aqueles de alto custo, termina sendo um dos maiores desafios para médicos e pacientes, porque inviabiliza totalmente o tratamento. Mas a questão de você não ter acesso ao medicamento é uma barreira. Mas quando você tem acesso ao medicamento e você não tem adesão ao tratamento, uma das coisas muito importantes que o doutor abordou foi sobre a questão do paciente, quando deixa de ter dor, ele entende que ele não precisa mais de remédio, né? Toda vez que eu vou falar de aderência, eu comento a experiência que nós tivemos na minha família, da minha avó. A minha avó foi uma paciente crônica de diversas doenças simples, como, assim, bastante mais corriqueiras que as reumáticas, como diabetes, hipertensão, cardiopatias. E ela foi uma paciente que, no dia que ela faleceu, eu tive acesso ao prontuário médico dela, e tinha uma frase que ficou muito forte para mim: paciente não aderente ao tratamento por toda a vida. Então, essa foi o resumo do prontuário da minha avó, da geriatra. E é verdade, porque a minha avó era assim, ela ia ao médico, então o médico prescrevia para ela, como ela tinha várias doenças, ela tomava muito medicamento. Mas ela teve, durante toda a vida, obesidade, um fator de comorbidade muito grande, e ela era assim, o médico prescrevia um remédio 3 vezes por dia, continuamente, até a próxima consulta. Mas não era até ela conseguir se sentir melhor. Então, quando ela sentia melhor, o que ela fazia? Esse remédio é muito caro. Esse doutor deve estar equivocado. Não, esse médico não está muito bom. Eu vou diminuir para 2 vezes por dia. Aí ela não se sentia pior com 2 vezes por dia. Logo, ela diminuía 1 vez por dia. E depois de um tempo, ela estava tomando 3 vezes por semana. Aí o remédio não fazia mais efeito, claro, porque não foi prescrito daquela forma. Aí ela fazia o quê? Esse médico não é bom, fica me enchendo de remédio, esse remédio não funciona. Vou trocar de médico. E aí ela trocava de médico. Então ela passou a vida inteira tendo vários médicos. Ao longo de um tempo, chegou a internet na vida dela. Nós demos de presente para ela, com 70 anos, um tablet. E foi incrível o que o tablet fez na vida dela, porque ela cismou que ela tinha que fazer uma cirurgia cardíaca no Dante Pazzanese, que ela ia colocar um stent cardíaco para resolver o problema da vida dela. E foi muito forte essa decisão dela, que foi influenciada pelas lives, porque ela assistiu lives de stent cardíaco, ela tinha problema nas veinhas do coração, ela achou que ia fazer uma emenda nas veias do coração dela e ia dar super certo, só que ela tinha vários problemas, ela tinha que fazer uma ligação, sabe quando a gente olha essas ligações irregulares? Ela tinha que fazer vários stents, então era impossível, mas porque ela tinha muita idade, né, e nós como famílias, então conseguimos levar ela em consulta médica com uma grande referência em cardiologia, que desconstruiu esse sonho da minha avó. Então, eu tenho vários exemplos. Primeiro, não se influenciar por uma informação na internet. Segundo, não mudar a prescrição médica. E terceiro, todo paciente precisa de um médico para chamar de meu.
Não dá para ter vários médicos, não dá para ter vários médicos. A gente precisa de um médico que seja a nossa referência, seja ele do sistema público. A gente vê os ambulatórios do SUS, eles seguem ali os médicos do ambulatório do SUS, só muda o residente, né? O residente sai, vem outro residente, mas geralmente os chefes, os professores, eles são daquela instituição e seguem. Então, a dificuldade de manter a aderência ao tratamento, ela é muito presente para os pacientes. Por isso, a gente trouxe esse tema hoje e o doutor nos explicou diferentes perspectivas da não adesão. Mas eu gostaria que o doutor comentasse claramente. O paciente, ele tem um papel fundamental nessa parte de adesão. A adesão do paciente, ela é só importante para tomar os medicamentos ou o paciente tem que ter adesão nas diferentes perspectivas da jornada de tratamento, como, por exemplo, atividade física, como, por exemplo, cuidar da alimentação, não fumar, enfim. Gostaria que o doutor comentasse um pouquinho dessa adesão sobre medicamentos e hábitos de vida. A história da sua avó é a história de muita gente, né? Eu acho que tem a questão do... Eu vou dar um exemplo aqui que sempre vem à mente. Por exemplo, a artrite reumatoide, às vezes o paciente ele adere porque muitas vezes existe um link entre atividade e dor, né? Então, quando a coisa está ali incomodando, o sintoma está ali, há uma adesão. Mas, por exemplo, quando você fala em osteoporose, se o remédio está incomodando muito, tem que acordar cedo, ou se o cálcio ali é muito tamanho do comprimido, a pessoa já fala, por que eu vou tomar isso? Estou bem. Então, quando ela entende, aí por que ela não toma? Muitas vezes porque ela não tem uma compreensão, e claro, nunca ninguém falou para ela, ou ela não teve acesso à informação de que havia ali um tratamento de que ia prevenir que no futuro talvez ela não quebrasse um osso e ficasse na cama, né? Ou assim a sua avó, talvez ela nunca ou tinha compreensão e decidiu fazer isso, tá? Talvez ela nunca tinha tido a compreensão de que, olha, determinadas medicações, elas têm esse objetivo. Porque tomar medicação é chato, né? É melhor não tomar, claro que é. Ninguém gosta. Eu não gosto de tomar meus comprimidos de manhã. É uma coisa que... Mas se eu tenho ali, bem, eu estou tomando aquilo por conta de um objetivo, fica mais fácil, tá? Então, eu acho que às vezes o que falta, e a gente que trabalha na universidade também, às vezes o residente mesmo não fala, ou às vezes ele mesmo está aprendendo, tá? O objetivo do tratamento. E às vezes é mais fácil você, fulano não toma remédio, do que falar assim, por que a senhora não toma remédio? Você já parou para pensar? E ela vai falar assim, porque é chato tomar remédio, eu não quero, estou me sentindo bem, por que eu vou tomar? E é natural, ela procura um médico, ela está se sentindo mal. A gente não tem uma cultura, muitas vezes, de procurar um médico para ter saúde. Eu quero ir lá porque eu quero saber, a gente procura porque está com um problema. E remédio associa com um problema imediato, e não com uma coisa a longo prazo, né? Então, acho que, principalmente com a evolução do tratamento, com as coisas, cada vez mais o olhar do longo prazo existe. E quando você fala das outras coisas que não a medicação, eu acho que também é isso, como você mesmo falou, contando a sua experiência pessoal. Quando você entendeu que talvez, se você, além de outros benefícios, se você fizesse exercício, perdesse peso, aquilo ia te ajudar no seu tratamento, rapaz, aí você fala, acho que isso daí, né? Ou você tem uma doença, por exemplo, uma artrose, ou alguma outra coisa, onde o exercício é parte do tratamento. E às vezes não é aquela coisa, você vai no médico, aí ele fala assim, faz exercício. Claro que é bom, está tudo escrito em todo lugar que é para fazer exercício, mas fala, o exercício faz parte do seu tratamento. Se você investir nele, no comecinho vai ser ruim, você vai ficar cansada, mas depois isso vai te ajudar. Talvez você fale, talvez seja bom mesmo, né? Ou se você fala assim, olha, o exercício ele é bom para cuidar do seu corpo, para você ter uma velhice melhor, porque o corpo ele precisa, você não vai ter o mesmo corpo o tempo todo, você precisa fortalecer. Então eu acho que, no meu entendimento, né, a palavra, o desconhecimento, por vários motivos, e aqui, evidentemente, eu não quero culpar, não é o paciente, ele está ali, né, é o médico que não tem tempo de falar, ou que mesmo não tem uma compreensão desse problema, que não fala, é a ausência de ter redes de apoio. E como você mesmo falou, também não tem que ter uma rede de apoio, mas tem que ser uma rede de apoio boa, né? A sua avó, por exemplo, ela não entendeu aquela coisa de particularidade de cada caso, né? De que existem ali alguns debates que pode ser que o stent seja muito bom para muita gente, mas para ela não era o caso, né? Então eu acho que cada vez que eu acho que
O que eu gosto de fazer, isso não é fácil na prática, viu? Eu mesmo preciso me atentar várias vezes para fazer. Como você falou, é o tipo do trabalho que você vai construindo com aquela pessoa por anos, né? A pessoa vai entendendo o tratamento, você certamente faz o trabalho não vai ser essa live que vai fazer, são várias coisas que vão construindo alguma coisa, né? Então você fala, e por que a senhora não está tomando? Por conta disso, por conta daquilo. Mas quando você explica, olha, o remédio da osteoporose, ele é por conta disso, para a senhora, quando daqui 10 anos, talvez não quebrar a coluna. E aí ela pensa, bem, talvez, né, fazer esse esforçozinho daí tem um objetivo, né? Eu acho que a gente tem que traçar o objetivo. Às vezes tem consulta que eu gosto de só conversar sobre isso, né? Sobre o objetivo do tratamento. Por que você está tratando? Porque isso é muito importante na adesão. Não adianta, não sou eu que vou dar o remédio para a pessoa, ela que vai ter que tomar. E para isso ela precisa conhecer, né? Eu acho que o desconhecimento é uma barreira grande e que a gente precisa investir tempo de consulta nela, sem dúvida alguma, tá? Talvez para nós reumatologistas, alvo terapêutico, as coisas é o que a gente fala toda hora. Mas aí, aquela pesquisa, quando você pergunta para o paciente o que é, ele nem fala do alvo terapêutico. Então, talvez ele nem tenha uma noção muito disso. Se ele tivesse, talvez ele não falasse. Tá? Então, eu acho que eu penso por aí. Não sei se eu contemplei o que você queria, mas mais um reforço. Sim, totalmente contemplado, doutor. E falar de meta de tratamento, eu acho que é uma conversa bem madura. Eu acho que falar meta de tratamento da artrite para um paciente recém-diagnosticado pode parecer uma coisa assim super tecnológica, super complicada, mas a gente precisa falar de meta porque nós, pacientes, quando estamos diante de um reumatologista, a gente tem uma perspectiva, a gente tem uma expectativa enorme em vocês. Então, você está decidindo a minha vida, você está decidindo o futuro dos meus dias, né? E eu acho que uma das coisas que é mais difícil para um paciente ter adesão é compreender as metas de tratamento, porque, por exemplo, quando você não tem uma doença inflamatória, uma doença autoimune, uma doença crônica, antes de ter diagnóstico de artrite, por exemplo, o máximo que eu tomei de remédio na minha vida foi antibiótico por 7 dias. Então, você tem aquela ideia, quando eu tenho uma infecção, uma que precisa de um antibiótico, é 7 dias. Se for muito forte, é 14 dias. Então, o médico sempre vai dizer, olha, você vai tomar esse remédio por 7 dias, de tantas horas. Então, a gente sabe que no 8º dia, eu não tomo esse remédio, porque eu tomei 7 dias. Agora, quando você se torna um paciente crônico, você recebe uma receita sem data. Então, você vai tomar esse remédio até a próxima consulta. Só que até a próxima consulta pode ter surgido muitas coisas, e muitas coisas que me levem a não tomar o remédio direito. Por exemplo, uma dessas e que às vezes os pacientes não comentam com os médicos porque não consideram importante. A Lília nos trouxe um relato aqui grandão. Agora entendi o porquê da continuidade, mas as reações adversas do metotrexato, por exemplo, como a queda de cabelo e mal-estar, acabam com nossa autoestima e causam depressão. Tá, mas podia trocar o medicamento. Mas como se a médica dizia estar funcionando? Deu para entender o que eu quis dizer? Medicamento funcionando de baixo custo, para que mexer se está funcionando? Então, assim, essas são explicações difíceis e que às vezes o paciente, ele vai falar para a médica, tudo bem, doutor, eu vou continuar tomando metotrexato. Só que não, eu não vou tomar o metotrexato direito. Aí, quando eu chegar na próxima consulta, eu já vou ter sequelas da doença que vai me deixar em situações delicadas. Por exemplo, o doutor comentou sobre a questão de prevenção de deformidades, por exemplo. Então, entre uma consulta e outra, bastante tempo. Então, a gente termina fazendo o quê? O médico disse, tudo bem, está funcionando. Aí, a gente vem com uma pergunta. Para tratar as doenças reumáticas, necessariamente, a gente tem que sofrer demasiadamente com os efeitos colaterais dos medicamentos? Nós, enquanto pacientes, podemos chegar e falar, doutor Alisson, sabe o que é? Está difícil de tomar o metotrexato. A gente poderia conversar sobre outras oportunidades de tratamento? É mais fácil eu não tomar o metotrexato direito ou eu comentar com o doutor o que eu estou sentindo? O meu cabelo caindo, o mal-estar. A gente teve uma situação que aconteceu pelas redes sociais que foi bem, sim, diferente, porque era uma situação que não acontecia tão cotidiana. Era uma criança que tomava metotrexato havia 6 meses. Só que havia 4 meses e meio, ela começou a ter um distúrbio de comportamento muito diferente, 3 dias por semana.
E a mãe trazia esse relato para a gente na internet. Então, olha, aí a gente começou a perguntar, mas quais são os dias que ela fica mais agitada? A criança ficava agitada, batia nas outras crianças e batia na parede. E aí foi uma situação que chegou a determinado momento, o reumatologista da criança falou, olha, então se a senhora observa isso, a gente pode tentar mudar. Tirou o metotrexato, a criança não teve mais aquele distúrbio de comportamento. Então, para a gente, paciente, é difícil entender como o remédio atua no nosso corpo, mas também, às vezes, é difícil a gente conversar com o médico sobre isso. É mais ou menos como ter dor. Ter dor é normal? Eu tenho artrite, eu tenho que ter dor todo dia? Eu sempre comento com os pacientes assim, eu sou paciente há 16 anos, né? Então, eu já tive várias fases da doença e já fui um paciente tão insuportável que eu não sei como que o meu reumatologista não me jogou da janela dele. Então, a gente teve 6 anos de briga por obesidade. Cada consulta era assim, começava bem até eu subir na balança. A hora que eu subia na balança, a consulta descambava, porque aí ele vinha com uma série de recomendações, chamava minha atenção e eu queria matar ele, eu odiava ele, tudo aquilo. Então, assim, aí a gente tinha um plano de tratamento, a gente teve vários planos de tratamentos, alguns assim, tipo Dr. House. Você vai me contar todo dia o que você está comendo, tirar foto e me mandar. Então, eu mandava pelo WhatsApp, mas no final do dia, a gente terminava o dia tremendamente brigados. A gente ia dormir sem se falar, eu e meu reumatologista. E no dia seguinte começava de novo. Mas eu só entendi tudo aquilo que ele estava me falando durante 6 anos quando eu deixei a obesidade. Porque eu atingi uma qualidade de eficácia de tratamento tão grande que eu não tenho dor. E durante todos aqueles anos, então eu sou paciente há 16 anos, eu posso dizer que há 3 anos eu não tenho dor. Mas os outros 13 anos eu sempre tinha dor. E eu sempre tinha que tomar medicação para dor. Então, hoje eu tomo medicamento para tratar artrite de forma contínua, mas eu não preciso de tomar medicamento diário para dor. Então, eu gostaria que o doutor comentasse um pouquinho sobre as preferências do paciente e o que o paciente sente, se isso é de verdade importante para o médico saber além da dor. Essa questão é muito interessante, né? Porque a gente, como que a gente, por exemplo, com o comentário, né, que foi feito, me deram um metotrexate e eu talvez tenha até melhorado da minha situação, e aí só que aí eu estou sofrendo com algum efeito colateral, né? E como que eu faço com isso, por exemplo? Tá? E aí, chegam para mim, como que a gente pode fazer, tá? Numa doença crônica como a artrite reumatoide, sem dúvida nenhuma existe o objetivo do tratamento é o alvo terapêutico, mas também a satisfação do paciente, satisfação uma palavra evidentemente assim, você está satisfeito com aquilo que está acontecendo, você está tendo uma boa qualidade de vida, as coisas estão acontecendo. Por quê? Tá? Porque hoje em dia existe um amplo leque de possibilidades, tá? Então eu consigo falar, olha, quando o paciente chega para mim, por exemplo, comecei o metotrexate, e aí que eu entendo que é uma droga muito importante para o tratamento, eu falar, fiquei bem, mas comecei a ter um problema aí de queda de cabelo, não sei o quê. Bem, o que eu posso pensar primeiro? Falar, olha, o metotrexate é uma droga muito boa, muito importante, tá? Será que a gente tem duas opções? Ou a gente troca, porque nessa doença é possível trocar, ou a gente dá mais um tempo, vê como é que você sente. De tão importante que essa droga eu acho que a gente pode eventualmente dar mais um tempo para ela. Ou essa droga, ela te fez tão bem que as outras não fizeram, né? E aí a gente tem que chegar num acordo, tá? Porque tem casos e casos. Tem casos onde é mais difícil realmente a gente parar por um efeito colateral. Então a gente tem que pesar na balança. Eu acho que o segredo é pesar na balança. Como é que tá? O que eu posso fazer? Como é que tá? Eu não vou ficar feliz se a minha paciente tiver ali outras possibilidades de tratamento que são acessíveis, etc, etc, e estiver sofrendo com efeito colateral, tá? Isso acontece. E além de no começo a pessoa talvez sofra para tomar, já não vai ser objetivo, mas depois o que ela vai fazer? Ela vai parar de tomar, tá? Na primeira oportunidade ela para de tomar. Então isso muitas vezes o diálogo é necessário e o paciente precisa entender o quê? Às vezes, olha, se eu decidir junto com ele a decisão compartilhada de vamos dar mais um tempo para essa medicação, vamos ver se você adapta esse efeito colateral, se ele para de acontecer. E se isso persistir, a gente discute uma troca, tá?
Então, eu acho que o cenário é sempre importante, né, fazer esse movimento assim, olha, esse remédio foi bom para mim, por exemplo, mas ele está me incomodando muito, tá? Haveria outra opção, posso fazer alguma coisa, eu posso... Porque existem estratégias também de você dividir o remédio, fazer muitas coisas para melhorar a adesão, porque não adianta eu prescrever um remédio que o paciente não vai tomar, tá? A mesma coisa assim, eu falo, não adianta eu prescrever um remédio, às vezes a gente prescreve um remédio onde que o paciente às vezes não tem condições financeiras de comprar. Eu vou prescrever para quê? Ele não vai comprar, né? Então eu preciso como médico entender isso. Aí, porque aquele momento está difícil, enfim, são muitas coisas, Priscila, mas eu acho que é legal também, às vezes a pessoa, primeiro, trazer esse debate com o médico, no caso, olha, esse remédio tá fazendo mal, tá isso, ou olha, eu, infelizmente não consegui comprar, tem alguma outra opção, tem algo que a gente possa fazer, tá? Porque há cenários e cenários. No cenário da artrite reumatoide, por exemplo, existem outras opções, com os riscos, com os benefícios, tá? Às vezes, quando o paciente chega, por exemplo, e fala, olha, o methotrexate foi, por exemplo, muito bom para a minha dor, eu estou muito bem, estou na meta terapêutica, só que ele está fazendo meu cabelo cair, isso está me incomodando muito, tá? Já tentei um tempo, já fiz tudo que você falou, mas não adiantou. Aí a gente fala assim, olha, a gente pode trocar, tá bom? E quando a gente trocar, e aí eu acho que tem que ser bem claro com o paciente também, falar assim, pode acontecer duas coisas. Pode ser que você volte a ficar bem, pode ser que não dê certo, a gente precisa de uma outra coisa, tá? Então, até isso eu acho que é importante, porque senão é só para o conhecimento de futuros cenários para a gente ter a adesão, tá? E são tantas etapas para adesão que a gente tem que ficar tanto atento, né? Falar sobre adesão, como você mesmo falou, você sempre fala de adesão, porque tem muito o que falar, tá? Mas eu acho que é mais ou menos por aí. Existem muitas opções, sempre tentar não tomar conduta sozinho, conversa com a rede de apoio, ouça experiências, né? Se o médico, ouça o seu médico. Eu acho que há muitos caminhos, mas insista, tá? Lembre-se do objetivo do tratamento, que não é só aliviar a dor, não é chegar às vezes chegar na meta, mas chegar na meta com uma satisfação, tá? Tem situações na medicina, por exemplo, que a gente não tem muitas opções de tratamento. Isso é difícil, tá? Às vezes, por exemplo, você tem uma medicação, por exemplo, no lúpus, a hidroxicloroquina, que é uma medicação muito importante, tá? E aí você tem que pesar caso a caso mesmo e discutir com o paciente. Falar, olha, essa medicação especificamente, os benefícios delas, existe isso e aquilo, como nós vamos trabalhar? Será que se eu dar um outro remédio junto com esse, para esse seu problema não pode ser o caso? Então, há várias saídas, tá? Eu gostaria e como eu falei no final, a gente acabou de passar por uma pandemia. Quem imaginou que a gente ia passar na pandemia? Então, os desafios da adesão de amanhã, a gente nem vai saber quais serão. Mas é sempre ter o debate e a rede de apoio para tentar dialogar isso. Eu acho que o mais importante é não evitar tomar decisão por conta própria. Fale com a Priscila, fale com outras pessoas, fale com o médico, troque uma ideia, tá? Para que a gente possa chegar a decisão compartilhada, que o Marcelo falou no começo, o Ricardo falou, é isso, né? É a gente tomar uma decisão de assim, olha, nós optamos em conjunto por parar o methotrexate porque o paciente não estava aguentando mais e trocamos por essa droga. Aí eu sei das consequências disso, você sabe das consequências disso, tá? E a gente faz junto, tá bom? Porque não adianta, eu também não quero uma pessoa que esteja tomando remédio e passando mal. E se ela continuar passando mal, Priscila, ela vai fazer o quê? Ela vai parar de tomar remédio. Aí eu perco. Tá? Sim, precisamos entender as razões da prescrição do médico, precisamos entender que o médico precisa saber disso, porque muitas vezes a gente não comenta para o médico. Eu sempre comento que a gente pudesse ter uma central de telemarketing para contar para os médicos tudo o que os pacientes contam para a gente nas redes sociais, a gente ajudaria muito a entender o que está acontecendo com aquele tratamento. Às vezes, Priscila, agora você falou, porque pensa assim, eu faço uma prescrição médica, né? A prescrição médica está escrito lá, todos os remédios, para a pessoa que está vendo, para elas o peso é igual, mas não é. Às vezes não é, né? A prednisona não é igual ao methotrexate, o cálcio e a vitamina D não são. Aquele remédio, às vezes, é um remédio que naquele... Então, são... e como é que eu vou exigir do paciente, né, que ele entenda isso? Isso é um processo, tá? É um processo que tem, porque não tá ali, mas ele fala, mas tá tudo escrito aqui, como é que eu vou saber? Então, é um processo de entendimento que a gente tem que evoluir, tem que ser lento e gradual, não tem jeito. Desculpa te interromper. É que você falou, eu lembrei agora de um caso de um paciente que ele
pegou e fez, acabou tomando, enfim, algumas coisas erradas, mas no fim foi uma falta de conversa que eu tive com ele, da nossa parte, né? Porque ele falou assim para mim, mas tá tudo igual aqui, como é que eu vou saber? É verdade, como é que ele vai saber? E às vezes, assim, é uma conversa. E é que assim, quando o paciente chega na frente do médico, a gente tem duas coisas. A gente esquece tudo que é mais importante, porque muita coisa se passou entre uma consulta e outra. Sim. E a gente só lembra das coisas ruins que o médico disse. Então, assim, a palavra pior daquela consulta é o que vai ficar memorizado, né? Que nem quando você tem diagnóstico. A primeira coisa é não tem cura. Então você fica, não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura, não tem cura. Aí a gente vem aqui e fala assim: tem remissão, tem remissão, tem remissão, tem controle, tem controle. É esse nosso papel. Um dos pontos que os pacientes também nunca comentam e que a gente sempre acredita que deveria vir na prescrição médica é a questão da bebida. Tem muito paciente que é super importante para ele tomar uma cerveja. E aí, o que ele faz quando ele vai tomar uma cerveja? Ele não toma o remédio. Então, ele não toma o remédio na sexta, não toma no sábado, não toma no domingo, na segunda ele volta, toma o remédio de segunda a quinta, e não toma de sexta a domingo. Então, assim, essas são coisas que o paciente às vezes desconsidera ser importante o médico saber, e às vezes o paciente tem até vergonha de falar para o médico que para ele é importante tomar uma cerveja no fim de semana. Então, isso são distâncias que vai colocando ali e podem interferir na eficácia do tratamento, né? Eu gostaria que o doutor... A gente sempre comenta que o nosso doutor de falar para os pacientes como beber é o doutor Flávio Petean, que faz parte do nosso conselho científico, né? E a gente acredita muito que isso são coisas que devem fazer parte da conversa com o médico e que é importante o médico saber. Com certeza. Eu acho que é bem isso, porque o que acontece? Desconhecendo, o paciente, ele fala, ele quer beber, ele vai beber, às vezes, e ele fala, olha, eu não vou tomar um remédio, porque eu não sei o que vai acontecer, melhor eu fazer isso, né? Porque muitas vezes ele não vai deixar de fazer aquilo que ele gosta, e pode ser bebida, pode ser N coisas, né? Então ele vai falar, vou deixar o remédio de lado, porque muitas vezes ele está bem, né? E aí ele vai fazer isso. Então eu acho que mais uma vez, não, como você falou, não ter vergonha, tá? De trazer um hábito que te agrada e você tem uma dúvida sobre isso. Você não sabe se você pode beber ou não, e você está tomando uma coisa que pode ser errado. Você está deixando de tomar o seu remédio 3, 4 vezes na semana. O dia tem 7 dias, você está deixando de tomar 3, né? Então, o seu tratamento está sendo afetado dessa maneira. Cada medicação e a relação com a bebida vai ter uma interferência diferente, cada situação clínica tem uma situação diferente. Tem pacientes que são mais problemáticos com o álcool, tem outros que fazem uso que não tem qualquer problema, tá? Então, eu acho que tem que deixar bem claro isso, olha, ou que seja assim, olha, eu tenho determinada doença, eu posso ir na praia? Você acha que como eu devo fazer se eu quiser um dia tomar um pouquinho? Será que eu posso fazer isso? Tá certo que eu estou fazendo de pular os remédios? Será que eu posso tomar um remédio mesmo assim e nesse dia tomar um pouco, né? Então, são todas situações que eu acho que é o que bem você comentou, não é para ter vergonha, né? É para falar, porque se você tem vergonha, você se lasca, porque aí você vai fazer o que você quiser. Não é que você quiser, assim, você vai acabar tomando uma decisão por conta própria. E nenhuma decisão, para qualquer decisão que a gente toma na vida, é bom ouvir os outros, né? Seja alguém, então ouça também antes de tomar a decisão. E a gente acaba tomando, às vezes, a decisão assim, mais que a gente fala, bem, vai que interage com alguma coisa e eu tomo, tá? Então, existem possibilidades nas nossas doenças, e aí eu falo de uma maneira geral, de ter uma vida muito boa, uma vida normal, tá? Com o uso das medicações. Então, vários hábitos são possíveis de ser mantidos, claro que com toda a devida orientação, mesmo tomando remédio, mesmo tendo algumas doenças crônicas, mas precisa ser comentado, porque existem momentos e momentos da sua própria doença, tá? Vai ter talvez algum momento inicial de uma doença mais séria, onde talvez naquele momento seja melhor você dar uma segurada no álcool, dar uma segurada nas viagens, dar uma segurada em alguma outra coisa, tá? Mas tudo isso é muito individual, varia muito. Então, o que você precisa fazer é realmente conversar, tá? Pergunta para alguém que está com dúvida sobre isso, fala com a Priscila, fala com alguém do grupo de apoio, ele pode dar uma lição, falar, olha, já passamos por isso, pode ser feito isso, mas use essa abordagem com o seu médico, tá? Eu acho que o médico não tem como hoje em dia, e não se sintam com vergonha. Se houver qualquer problema de você perguntar e houver qualquer confronto, o problema não é com você, tá? O
problema vai ser com a pessoa que está te atendendo. Desculpa, mas é verdade. Né? A gente tem que estar aberto a esse debate claramente, falar, olha aí, porque você deu um exemplo da bebida, mas são tantas as coisas que podem dar vergonha numa pessoa de comentar, que a gente tem que não tem jeito, ali é um ambiente seguro, tá? A formação médica é uma formação para decisão compartilhada, ela está em melhora, sem dúvida, mas ela tem que acontecer isso, e eu acho que o segredo é esse. Se você não quiser falar não quiser falar com médicos, existem as possibilidades de vocês para dar uma mão, né, uma orientação, às vezes, em como abordar, em como fazer uma experiência. Converse com outras pessoas, mas converse com pessoas que têm alguma coisa boa a oferecer também. Não vai conversar com uma pessoa que não entende nada e que vai dar um palpite também, né? Exatamente. Doutor Alisson, nós já extrapolamos o nosso tempo da sua agenda. Eu gostaria de agradecer em nome dos pacientes por essa brilhante aula de humanização da assistência do reumatologista, né? Da importância da adesão e da possibilidade de ter adesão baseada em decisões e responsabilidades compartilhadas, né? A preferência do paciente, ela é importante, eu acho que o doutor nos contou que isso é importante, mas também é importante para o paciente ter uma comunicação mais clara com o seu reumatologista e considerar as diferentes perspectivas do seu dia a dia podem interferir, sim, na sua jornada de tratamento, na eficácia e adesão do tratamento. Eu gostaria que o doutor deixasse as suas considerações finais. Essa live ela está disponível no YouTube, no Facebook e no Instagram. E até o final da tarde a gente vai postar as aulas individuais para que os pacientes possam acompanhar também lá no Instagram. Perfeito. De consideração final, eu deixaria a questão de sempre busquem conhecer mais sobre a doença e o seu tratamento, porque isso agora faz parte da sua vida, né, das suas questões, isso vai te acompanhar por um tempo. Não tenham vergonha de trabalhar com a decisão compartilhada e dispor as suas preferências e as suas vontades, tá? Claro que, eventualmente, vai ter que haver um acordo entre os lados, né? Olha, como nós vamos fazer, né? Será que eu vou continuar tomando esse remédio que o médico fala tão bom, mas me está fazendo mal? Acordos são possíveis, exponham as suas preferências, tá? Questionem. Isso é o que deve ser feito, tá? Como a preferência, eu acho que é algo cada vez mais, e isso varia de acordo com o cenário, mas, por exemplo, no exemplo da artrite reumatoide, a preferência individual sobre, por exemplo, se a droga vai ser por boca, ou se vai ser na veia, se eu consigo guardar na geladeira, tudo isso é muito importante para a adesão, tá? Então, eu acho que no começo da live, uma das representantes do Superando Lupus, acho que falou sobre a questão de como mudou o tempo, né? Antes o médico chegava e falava um monte de coisa. Hoje, infelizmente, tá? A gente tem que levar em conta a preferência de vocês, porque vocês estão na jogada, e principalmente porque se não levar em consideração a preferência, a adesão vai ser muito comprometida e não tem tratamento sem adesão. Queria agradecer muito você, Priscila, pelo convite. Foi um prazer imenso estar aqui e fico à disposição aí para quando vocês precisarem. Obrigado mesmo. Doutor Alisson, nós reforçamos os nossos agradecimentos. Esses momentos são muito importantes para o paciente e são serviços de utilidade pública, porque fica disponível para que as pessoas possam assistir mais e mais vezes e possam entender o quanto que o reumatologista ele é o parceiro do paciente na sua jornada, né? Eles têm que caminhar lado a lado e tem que ter um relacionamento de confiança, cumplicidade e seguir uma jornada mais leve, mais tranquila, e todas as coisas são possíveis, inclusive a remissão e o controle das doenças reumáticas. Doutor Alisson, bom fim de semana, bom descanso, super obrigada.